Salve família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dia 30 de dezembro de 2025, né? A gente está praticamente aí no penúltimo dia do ano. Muitas coisas aconteceram esse ano, né? Muitos aprendizados, algumas streaks, poucos dias, muitos dias, muito trampo, muito treino, né? Muitos planos para esse próximo ano. Tem algumas coisas que eu queria relatar aqui, né? Mas primeiro, para quem não sabe, meu canal é voltado para a questão do NoFap, retenção seminal e tudo que abrange essa prática. Então aqui a gente faz streaks, né? Para quem não sabe, são longos períodos de dias, né, que a gente passa retido, sem se masturbar, sem consumir pornografia, sem ter relação sexual, né? Então a gente explora aí a retenção e todas as coisas que englobam, né, essa experiência. Bom, antes de tudo, se inscreve, deixa o like aí, né? Compartilha com um coleguinha. E tem algumas coisas que eu queria, né, contar antes. Eu estava praticamente há 23 dias retido, e aí eu tive uma relação, eu reduzi 10 dias, né, dessa streak de 23, fiquei praticamente com 13 dias, né, e aí fiquei retido mais 8 dias, então estava com 21, né, depois dessa relação que eu tive, né, e aí eu recaí, né, de relação de novo, né, com essa mulher. Tive total intenção de fazer isso. E hoje, né, praticamente 2 dias depois, estava 2 dias retido, eu zerei minha streak, né, zerei toda. Então eu zerei energia, zerei tudo, pratiquei o ato, sim, totalmente consciente, porque eu quis, né. Poderia muito bem não ter feito isso hoje, mas eu decidi fazer isso hoje. E hoje fui fazer um sparring, né, fui numa academia de luta. Eu estou explorando algumas áreas, né, algumas disciplinas que eu quero fazer. Hoje eu achei uma academia que praticamente, né, de luta, que eu vou continuar aí. Vou migrar da musculação para a luta. Quero competir, né? Tô com isso na mente de alcançar o mais rápido possível o grau de competição e progressão infinita em cima disso, né? Tem algumas análises para fazer também. Deixa eu ver. Eu sabia que ia estar muito cansado para treinar hoje, né? Porque eu estava fazendo sparring de 2 horas na academia. Lá tem um saco de boxe, essas coisas, né? Na academia que eu treino de musculação. E eu não ficava nem um pouco cansado depois. É incrível isso. Então, tava com muita energia acumulada, muita mesmo. Então, para chegar nesse grau de transmutação, né, eu teria que fazer pelo menos umas 3 horas, 4 horas de sparring ali. Eu nem sei se eu ia ficar cansado também, porque zero dor no corpo, né? Então, a dor ela só aparece também depois que o quê? Que você faz o ato. Então, eu sabia que eu ia estar cansado hoje, né? Ia sentir um pouco mais o corpo depois do treino, né? E isso aconteceu. Mas quando eu estava, por exemplo, fazendo o sparring lá de 2 horas, né, eu não sentia nenhuma dor depois do treino, né? Mas era a mão que inchava, porque eu treino sem luva, né? Então os dedos ficavam inchados, né? A parte da mão, do punho ficava inchado, né? Então mais ou menos isso. Tem algumas considerações para esse ano novo, né? Esse ano que vai passar agora, né? Para esse próximo ano. Eu pretendo, né, explorar mais essa questão da retenção, me qualificar mais nesse canal, né, trazer mais conteúdo. A gente veio aí numa vertente de trazer vídeos aí recentemente, né, então passei um tempo aí fazendo retenções que não deram certo, fiquei 7 dias, 15 dias, não estava conseguindo passar para os 20, então era só recaída atrás de recaída, recaída atrás de recaída, né, estava muito envolvido também com prostituição, uma coisa que não aconteceu esse mês, graças a Deus. E já não considero mais me envolver com mulher de programa, né? Outras coisas também. Eu tenho uma meta de, esse próximo ano, ficar o mais tempo retido que eu puder até alcançar uma poluição, que é uma autorregulação do corpo, né? Para quem não sabe o que é isso, poluição noturna. Então, muitas vezes que acontece isso, né? Aconteceu isso comigo, foram 2 ou foi uma vez, né? E você pode ter um sonho erótico ali, alguma coisa, e vai chegar o teu corpo achar que você está tendo uma relação e ele mesmo se regular, entendeu? Você não teve intenção nenhuma, né, de ter ali a ejaculação, né, mas acontece. Então, alguns colegas que eu incentivei a fazer retenção, com 7, 9 dias eles tiveram a poluição, né, e eu falei, mano, isso é vício, né, então os dois eram casados, né, e o cara não vai logo aceitar de cara que ele é viciado na bronha, né, ele não vai falar abertamente isso, mas você percebe quando o cara não fica nem 15 dias sem ejacular e ele, sem se masturbar, né? E ele tem uma poluição. Então, pô, é vício, né? O cara é viciado ainda. Então, eu mesmo, quando tinha relação com a minha ex-mulher, eu ficava, tipo, 2 horas lá no ato e nada, não chegava na hora H, entendeu?
Então eu parecia uma máquina mesmo, né? Porque eu conhecia muito o meu corpo e eu sabia o que me dava prazer e o que não dava prazer, né? Então cada vez mais o seu corpo ele vai entendendo aquilo como vício e vai querendo uma brisa maior. Então você vai começar a fazer coisas e vai começar a pensar coisas também que vão te dar prazer maior ainda, né? Só que isso gera um vazio imenso, né, depois. Então é mais ou menos isso, né? A gente tentar alcançar o grau da poluição noturna. Se isso não acontecer, uma meta de 12 masturbações no próximo ano, uma para cada mês. Porque se eu não tiver alguma mulher para ter uma relação voluntária da minha vontade, para regulação, né, a gente vai tentar alcançar a poluição. Depois, se não acontecer isso, uma relação normal com uma mulher. Se não acontecer isso, aí sim, a própria ejaculação ali, sem pornografia, o mínimo de pornografia ou zero vai ser o considerável para o próximo ano, né? Esse é um dos maiores vícios que prende as pessoas também, né? Muitas das vezes o cara não ejacula, mas ele ainda vê, né, pornografia, então alguma hora ele vai ejacular porque ele está com aquela energia sexual na mente, aquilo vai consumindo ele, né? Então tu pode ficar um mês sem se masturbar, mas se tu vê pornografia todo dia, alguma hora vai dar gatilho, né? E esse é o principal erro, né, que muitas pessoas vão aceitando, entende? Então, isso mexe muito também com o mundo espiritual em volta de você, né, porque incentivação de demônios, né, que fazem com que você recaia com aquilo porque você está profanando algo sagrado, né? Eu já expliquei isso no canal. É mais ou menos isso. Outras coisas também, né? Nessa empresa que eu trabalho, me chamaram para ficar lá. E uma colega, né? Trabalhei muito esse final de ano, muito mesmo. E esse é o ponto que a minha vida, ela tá no meio termo de eu ser totalmente independente, né? A única coisa que falta é eu, né, ter um carro agora e ter habilitação que eu não tenho, né? E só falta isso para total independência, né? De eu sair da casa dos meus pais, vir morar fora e viver um novo mundo, passar por experiências horríveis, experiências muito boas, conhecer pessoas, esquecer pessoas também, né? Então a gente vem numa progressão, não é de pouco tempo, já é muito tempo, né? O mental também muito preparado. Eu tenho um mental muito preparado, graças a Deus. Outra coisa, né? Eu tenho alguns planos, né? Como eu já disse, estou fazendo luta, né? Achei uma academia que eu vou ficar praticamente. E quero entrar pro MMA aí, né? Ficar o máximo de tempo aí, né? Tentar, né, treinar o máximo de tempo e começar a competir e subir de campeonato, subir de categoria o mais rápido possível. Muitas pessoas já falaram que eu tenho predisposição para fazer isso, né? Coordenação motora muito boa e já observei isso também, é, né? Uma coisa muito boa porque fica mais fácil e muito trabalho duro também, né? Outra coisa, eu tenho família, tenho um pai, tenho um irmão. Meu pai, ele é meio que um empreendedor já tem um tempo, só que ele nunca acreditou que, né, ele tem aquela mente CLT ainda. E esses dias, quando eu fui assinar o papel do meu trampo, né, me deu um insight muito grande. Meu pai é muito foda naquilo que ele faz. Nunca incentivei realmente meu pai a fazer o que ele faz. E no mesmo dia eu liguei pra ele e falei, a gente vai começar a empreender, vou investir totalmente no seu negócio, né? Brasilzão aí, a situação tá difícil. Eu tenho um irmão também que ele trabalha CLT, mas ele quer sair daquilo, então troquei ideia com meu irmão também. Aqui na Europa a gente tem uma visão totalmente diferente do que é progresso, né, produtividade no caso. E expliquei muito para ele sobre isso, né? Então, quando eu tava aí no Brasil, eu via que eu não produzia nada, e é nada atrás de nada, né? Falar uma coisa para vocês estão para quem é aí do Brasil, né? Meu público praticamente todo é daí. Vocês estão numa zona de conforto muito grande em questão de produtividade, né? Então a maioria desses caras que são esses coaches aí, o próprio Marçal, esses caras assim que aparecem, né? Eu converso com um rapaz que ele é parente do Marçal. Esses caras já pagaram muito preço do mental, é mais o mental também, entende? Então o sucesso para você alcançar num país mais fácil, que no caso aí, é muito mais rápido, entende? Porque você tem infinitas possibilidades, você tem internet, você consegue abrir um negócio muito rápido, você consegue vender coisas na rua, né? Aqui é muito mais difícil para isso, entende? Então, com certeza, se todas as pessoas que moram aqui na Europa fossem para o Brasil já não era o mesmo faz tempo, né? Todas as pessoas brasileiras que estão aqui, né? Então, mais ou menos isso. Meu pai tem a cabeça CLT, meu irmão tá migrando isso aí também. Expliquei muito para eles, falei,
gente vai fazer isso aqui, esse vai ser o planejamento, e praticamente ontem a gente abriu uma empresa, então é só progressão atrás de progressão, né? Tem outros rolês também que eu quero fazer nesse próximo ano. Tô muito feliz também, muita gente se inscrevendo no canal, quero expandir esse canal cada vez mais. Muitos conteúdos bons que eu tô acompanhando aí. O canal que eu falei no último vídeo eu errei, eu já nem lembro o outro canal, como é que é o nome. Eu acho que eu falei que era o Alquimista, não é o Alquimista. Putz, agora eu também não vou lembrar o canal, mas é um canal muito bom, acho que eu deixei ele na descrição lá, né? Ele lançou vídeo, foi essa semana, parece. Muito foda o conteúdo, muito técnico, né? Eu quero aprender muito mais sobre isso. Mais ou menos isso. Tem outra coisa também. Percepção e expansão de consciência, né? Foi uma das coisas que eu mais falei aqui esse ano. Expansão de consciência. Você começar a observar tudo como um todo. Então hoje mesmo eu, né, quis zerar essa streak, né? E eu falei, vou ficar cansado, vou ficar morto, eu vou entrar no lugar, zero reação, zero nada. Tem alguma coisa diferente acontecendo. E eu posso falar pra vocês que onde eu entro agora, né, eu consigo olhar para as pessoas assim e eu não sei o que é isso, né? Não sei o que é isso, mas quando eu tô com essa questão de expansão de consciência, a minha mente está pensando em todos os tipos de progressões, em todas as áreas da minha vida, né? Eu começo é como se as pessoas notassem isso, é como se as pessoas notassem, né? Parece que eu tô zerado de energia, mas eu tô cheio de energia ainda. É muito estranho isso, falar pra vocês. Então, né, é aquela coisa de você, por exemplo, deixa eu ver, eu não vou saber explicar isso pra vocês, mas é uma sensação muito estranha, né? Porque na minha mente eu tô totalmente zerado de energia, né? Claro que zerado 100% não tá. Porque, por exemplo, eu passei mais de 20 dias retido, né? Tive uma recaída recentemente, fiquei 8 dias, tive outra recaída, fiquei mais 2 dias. E hoje fiz o ato 2 vezes para zerar minha energia, né? Mas eu sinto que eu tenho muito mais ainda, né? Mas é mais ou menos isso. É como se o contato humano, né, as relações interpessoais, aonde eu chego, ficassem um pouco mais fáceis, né, de eu conversar. A postura também muda muito. Então todas as vezes que você faz uma streak, né, algum tipo de traço vai estar marcado em você. Ou seja, a sua postura corporal. Pode ser que não esteja no olhar, pode ser que você não esteja mais com aquele olhar magnético, mas alguma coisa vai ficar, algum tipo de sequela daquela streak fica, entendeu? Então, quando você recai, não imagine que todos os efeitos se perderam, não, pense, o que eu aprendi com essa streak, né? Que tipo de postura que eu adotei, como que eu vou continuar nisso? Por quê? Todos os homens praticamente, né, têm atração por mulheres e tal, e... homens héteros, né? Não sei você, mas todos têm atração. E eu perguntei, eu indaguei aqui uns vídeos atrás aí, né? Que dia que você acordou e não passou mulher na sua mente? Que dia? Né? Quando eu sinto que eu tô numa expansão de consciência, eu tô pensando 0% em mulher. Então parece que onde eu entro assim, as pessoas notam, né? Porque muitas pessoas vivem com a mente em um problema, em um tipo de vício, em um tipo de foco, e aquilo ali é uma micro gaveta, né? É uma gavetinha do teu cérebro. Tu não tá pensando no coletivo, né? Tu não tá com a mente aberta pro coletivo. Você tá com a mente fechada em um tipo de coisa que você sabe, que você entende que é seu, entende? Então é como se você vivesse totalmente fechado. O mundo não é só no físico, aonde você anda e troca ideia normal com as pessoas, é no mental também, no espiritual, né? Então a gente vive aí com todo mundo tem energia, todo mundo tem aura, né? Eu expliquei muito sobre aura, né? Questão de vibração mais energia. Então você emanar energia e vibrar, né, em uma frequência onde tem pessoas que estão vibrando da mesma forma, tudo vai acontecer, né? Tudo vai proliferar para que aquilo aconteça. Então eu conheci um rapaz agora, né, o que estava treinando comigo, e eu tava com vontade de fazer luta, né? E esse rapaz aí, ele também quis. Então a gente foi nas academias de luta e a gente não fechou, né, o pacote lá para começar a treinar. Mas eu tava treinando na academia. E da academia eu conheci o rapaz que falou que tinha aberto um ginásio de luta.
né? E eu não achei no Google Maps. E abriu em setembro e eu fui lá hoje. Então uma coisa vai ligando a outra. As pessoas vão, né? Na expansão de consciência você vai encontrando aquilo que você quer, né? Mais ou menos isso o vídeo de hoje, né? Queria agradecer o pessoal aí que tem, né? Tá se inscrevendo aí no canal, a gente tá crescendo. Quero postar vídeo toda semana. Vou postar vídeo toda semana. Ficar o máximo de tempo retido. Se for para ser poluição noturna, vamos buscar isso, né? Autorregulação do corpo, alcançar o reboot aí, 90 dias, né? Outra coisa também, se inscreva no meu outro canal, o Zerdrex, vou deixar marcado aqui. Veja lá o último vídeo, né? Não postei mais vídeo ainda, mas estou com uns planos aí de postar, estou estudando os temas ainda que eu quero postar lá. Assista o último vídeo. Se você pensa que você não tem mais uma salvação financeira ou algo que seja propício a você guardar a sua grana, né? A não ser você quiser fazer um financiamento de carro ou casa, algum tipo de coisa. Se você entende que não existe mais poupança, ainda existe, mas não é nesse modelo financeiro que a gente usa, né? Praticamente aí o Donald Trump aí, né? Ele anunciou que o sistema financeiro próximo vai ser voltado para blockchain. Então tem algumas coisas aí que eu identifiquei e eu relatei lá no vídeo. Assista ao último vídeo daquele canal, é muito importante. Espero que vocês entendam o que eu quis dizer naquela mensagem, né? Tem algumas coisas que eu estudei, né? Por mais de parte de filosofia, né? Sociedade e tal, tudo mais. Coisas que vão entrar agora em vigor, leis que passaram, né? E então faça um compiladinho naquele vídeo. Assista aquele vídeo, tenta entender um mínimo daquilo, né? E pesquise sobre a ISO 222, salvação financeira de vocês. Bom, esse é o último vídeo do ano, né? Vamos entrar com muita fé aí, muita paz nesse próximo ano, muita produtividade. Acerta a sua ponta para cima. Tudo aquilo que vocês forem fazer, façam com êxito, né? Procurem sempre entender que vocês são um pilar de algo muito grande que pode começar a acontecer do nada, do zero, né? O progresso, ele vem do zero, do nada, de uma simples ideia, entende? Então vocês que consomem esse canal e pensam que, eu não consigo, eu não vou ser ninguém, vocês são e vocês vão ser, vocês vão criar algo, né? Não sei o que, mas pensem nisso, que isso entre na mente de vocês, né? E que a paz de Deus, né, esteja com cada um de vocês, não só hoje, mas para sempre aí. Amém? Um abraço para vocês aí, tenham um bom ano, uma boa virada. Tamo junto, até o próximo vídeo do canal.